tetra brasileiro, ex-Copa do Brasil, bi-libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você. E o Cruzeiro vai estrear na quinta-feira no Brasileirão contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Vamos pra Toca da Raposa, onde tá a Rafaela Potter. Cruzeiro tá na vitrine, né? Pra vender os crias, muita gente se destacando. Lateral Cauã Prates, tá de saída pra Alemanha, Rafa? Boa tarde pra você. Tá sim, Maurício. Ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente no Globo Esporte. O Cauã Prates, lateral esquerdo, que inclusive no ano passado saiu em uma lista lá na imprensa da Inglaterra como um dos 60 jogadores mais talentosos do mundo, tá de saída para o Borussia Dortmund. A proposta e a negociação tá bem avançada em 12 milhões de euros, mais bônus. Só que é o seguinte, o Cauã tem 17 anos, Maurício, então ele ainda não pode ser transferido para o mercado internacional. É preciso esperar que ele faça 18 anos. Quando isso acontece, acontece em agosto. Então, o interesse do Borussia já é encaminhar essa negociação, que está bem avançada, para ter o Cauã Prates a partir do segundo semestre da janela do meio do ano. Essa joia do Cruzeiro, então, sendo negociada com o Borussia Dortmund. Maurício. Ô Rafa, deixa eu te aproveitar aqui. Tem outro jogador, o Rian Guilherme, chegou em setembro do ano passado, volante, mas também já está de saída. O pessoal de Portugal está interessado nele? Isso, Rio Ave de Portugal está interessado no Rian, o Rian que veio do Fortaleza, né, para o Cruzeiro. Ele teve 3 jogos nessa temporada como titular com o Tite, não foi relacionado para o Clássico justamente por conta dessa negociação que também está avançada. O Cruzeiro tem 85% dos direitos econômicos do Rian e essa porcentagem está no meio da negociação. É mais um que deve deixar a toca. O Cruzeiro treinou hoje às 10 horas da manhã. Amanhã tem o último treino antes da estreia no Brasileirão contra o Botafogo. Maurício. Fechado, Rafa. Obrigadíssimo pelas informações, ótimo trabalho pra você. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Quem que você acha que vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Você pode participar dessa, pega seu celular, ó, entra no nosso site aí, ó, ge.globo, pra participar da votação. Na lista dos 11 candidatos que a gente selecionou, tá lá, Caio Jorge e Hulk, no páreo. O Caio Jorge foi artilheiro do Brasileirão ano passado, né? 21 gols. O Hulk também já foi artilheiro em 2021, você lembra? Fez 19 gols naquele Campeonato Brasileiro. Vai lá, vota, tira o print, depois me manda na DM lá que no fim do Campeonato Brasileiro a gente conversa. Já dei meu palpite aqui. O Gão estava em missão especial e o Gão mandou um vídeo que chegou agora para explicar por que ele não tá aqui no Alterosa Esporte. Fala aí, meu filho. Vocês não sabem qual que é o cúmulo da folga. É o cara ser campeão da Copa São Paulo Futebol Júnior, você fazer entrevista com o cara e falar assim, me dá uma carona aí, velho. Tamo junto, Gão. Vambora. Entrevista para Alterosa Esporte, exclusiva com o Myron César. Tamo junto. Nosso Vambora. campeão! Tamo junto. Vamos que vamos. É isso, daqui a pouquinho então tem entrevista exclusiva do Gão com o Myron César, técnico da equipe sub-20 do Cruzeiro, campeão da Copinha, cara que tá fazendo um belo trabalho lá nas categorias de base do Cruzeiro. Aí você já comenta o pacote, ô Samuca? Coloca aqui na tela, por favor, pra gente mostrar que o Cruzeiro renovou, falando em base e campeões da Copinha, com o Eduardo Pape, 16 anos só, o contrato agora vai até 2029, tá renovado então para não ter nenhum tipo de problema, como aconteceu recentemente com alguns jogadores do Cruzeiro, né, Samuca? Laura, a gente teve vários exemplos aí de jogadores joias da nossa base que acabaram saindo de um jeito que a gente não gostaria. O caso do Vitor Roque foi assim, o caso do Estevão foi assim, entre vários outros que estão aí brilhando pelo futebol brasileiro e mundial. E o Cruzeiro agora se resguardando para que isso não aconteça com as joias dessa base que ficou muito valorizada após a conquista do título da Copinha do Sub-20, mas de um jogador que tem 16 anos, né? Então o Cruzeiro conseguiu já colocar na vitrine jogadores até muito abaixo da idade, que é a idade ali limite da Copinha. Então parabéns aí ao Cruzeiro e que bom que o Pape segue com o Cruzeiro aí por mais um longo tempo. Pois é, só 16 anos ele participou de todas as partidas, com exceção da final, porque estava suspenso, né? Aos 16 anos, ser titular de uma equipe sub-20 não é fácil, né? Então, exatamente. Realmente, o Cruzeiro atento a essa questão da base. O ponto interessante é que o Cruzeiro ele jogou muitas partidas no começo da competição com os jogadores de 16, 17 anos, porque os outros jogadores estavam cobrindo ali, né, o time profissional Mineiro, né? no Campeonato Mineiro. Perfeito. Quando o Cruzeiro foi para as fases finais, os jogadores que estavam no time profissional voltaram para a Copa São Paulo, Fernando, Batistella, entre outros, mas ele conseguiu manter a posição mesmo tendo 16 anos. Então, uma joia muito legal da nossa base aí.
da equipe sub-20 do Cruzeiro, campeã da Copinha, bicampeã da Copinha, o Cruzeiro que ganhou em 2007, agora ganhou novamente em 2026. E vamos começar a ouvir essa conversa, esse bate-papo entre o Hugão e o Myron César. Você trabalha com uma molecada top, uma geração sensacional. Agora uma pergunta que não quer calar. Essa turma que está indo agora profissional, essa transição que está sendo feita, como é que é feita essa análise? Você chama a galera do Tite, chama o time profissional, galera lá da comissão e fala assim, ó, fulano, eu assino embaixo. Como é que funciona isso aí? Primeiramente, muito feliz de estar vivendo isso tudo. Em relação à transição dos jogadores para a equipe principal, é algo que acontece, na verdade é um processo, né? Não é nada da noite para o dia, então são jogadores que já estavam sendo observados, que já tinham passado um tempo com o professor Tite na equipe principal, então, e um trabalho de muitas mãos. É algo interessante que está sendo feito aqui dentro do clube, o olhar com carinho para a categoria de base, e eu estou muito satisfeito de estar vivendo isso tudo também. Vem cá, Pedrão, vem cá. Pedrão é o homem que esteve na Copa do Brasil de 2023. Exatamente. Certo? Levantamos o caneco. Tá faltando um negócio aqui, Pedrão. Cadê a taça, Pedrão? Cadê a minha taça, Pedrão? Pedrão, faz favor, Pedrão, traz a taça lá, porque tem que ter a taça aqui, né? Como é que foi aquele momento, na hora que o juiz fez assim, ó, depois de um jogo difícil contra o Grêmio, depois de uma virada sobre o meia-noite, quando deu o apito final ali, como é que foi essa sensação que você saiu maluco ali? Um sentimento indescritível, você não sabe que você agradece a Deus, você ajoelha, você corre, você abraça. A gente trabalha para viver esses momentos no futebol. Olha, né? isso, papai. Chegou. Não, pega aí, ué, já tá com a medalha, pega também aí, ó. Taça aí, ó. Pesada, mas vale a pena, né? Vale a pena. A gente trabalha e faz academia para isso, né? Mas mentira, não tô fazendo não. Tá não? Tô não. Mas o pai tá. Dá aqui pro Então pai pra vai. eu segurar aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. O coração chega a errar a batida. Uma perguntinha aqui. Você vai pro intervalo contra o São Paulo 1-1, né? Como é que é a resenha com a molecada para aquele segundo tempo? Confiante porque o time tinha qualidade, mas sabia que do lado também tinha um adversário duríssimo, né? Exato, era acertar os ponteiros, eram poucos detalhes que precisavam ser ajustados e a equipe respondeu de forma impressionante, né? A maturidade que eles tiveram para passar pelos momentos do jogo daquela maneira. Bom, ô Myron, muito obrigado pela sua participação aqui comigo. O Alterosa Esporte agradece muito. A torcida do Cruzeiro nem se fale, porque essa geração é espetacular. Mas segura o microfone aqui para mim um instantinho. Essa taça aqui, eu vou levar lá no programa para tirar onda, tá bom? E aí depois eu devolvo ela para você, tá bom? E aí, Pedro? Valeu? Bração, viu, filho? Vou levar lá pro programa lá. Depois eu devolvo aí, valeu, Myron? Chama, pai! Chama, pai! Campeão! Valeu, um abraço para todos aí, telespectadores do Alterosa Esporte. Valeu, Myron César, e parabéns pelo título. O Gol tá parecendo o Pedro Lourenço, não queria largar a taça de jeito nenhum no dia do título da Copinha lá, e com todo o mérito, né, desse time do Cruzeiro que fez uma grande campanha. A gente vai trazer aqui no Alterosa Esporte agora, antes dos comentários do Samuca, sobre esse assunto, né, torcedores comemorando esse título, então, da Copinha, e depois com imagens dos gols dessa decisão contra o São Paulo. O que você achou dessa Copinha, esse título do Cruzeiro, o bicampeonato, né? Importante para esses garotos que estão subindo agora. A garotada aí, o futuro do Cruzeiro, né? Muito importante. Várias molecadas se destacando muito. Fernando ali na frente, tem que pedir o professor Tite para dar oportunidade para eles no profissional. O próprio Pipe lá, o Eduardo, muito novo, jovem, tá desenvolvendo aí. Eduardo Pape, 16 anos, né? 16 anos, desenvolvendo muito futebol, jogou muito bem a semifinal. Infelizmente jogou a final hoje porque estava suspenso. Mas o time do Cruzeiro muito bem encaixado, e parabenizar também o treinador. O treinador foi muito bem, o Myron. Baita contratação da equipe do Cruzeiro, principalmente da equipe do Joaquim Pinho e tal. Muito boa contratação. E a final espetacular para mim. Campeão, né? É o Cruzeirão, não tem jeito não. Eu achei muito importante, ainda mais pela base para crescer e conseguir uma vaga no profissional. Falando mesmo, eu gostei muito do Fernandão, capitão. Já tem um tempo que ele tá bem. Muito tempo. E ele tem que ter uma oportunidade mais de jogar no profissional, vai ajudar bastante nós. Com um bicampeonato tão esperado, a gente já vinha aí batendo na trave há alguns anos, né? Batendo em semifinal, final. Depois de 2007 passou um tempinho, mas o Bi veio, graças a Deus. Pois é, quem que você achou que foi o grande destaque dessa Copinha? Ou se tiver mais de um também não tem problema. Quem que chamou a atenção? Fernando, capitão, né? Liderou bem a equipe. Batistella também jogou muito bem. Eu acho que o Pedrinho tem uns joias na mão aí pra gente fazer um dinheiro bom com eles. Primeiro eles têm que brilhar aqui e depois fazer um dinheiro.
É verdade, né? É engraçado que quando a gente pensa em jogador de base, a gente já pensa logo no quanto eles podem valorizar lá na frente. Mas eu concordo com o amigo aí, podem muito nos ajudar na equipe profissional. Mas motivo de muita alegria, de muito orgulho para o torcedor cruzeirense esse título. A Copinha, para mim, é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil. Tem muito time que joga esse campeonato. Tem também a questão ali que os jogadores têm que lidar com toda a pressão, a maturidade desde o começo. Então, parabenizar todo mundo. Destaques aí para o Vitor Lamounier, nosso goleiro. Destaque também para o Fernando Atacante, para o Cauã Batistella. E os dois que fizeram os gols ali, heróis do título, o William, lateral, e o Gustavinho também, que entrou no segundo tempo e fez um belo gol de fora da área. Parabéns para a nossa base, parabéns à diretoria do Cruzeiro que tem investido tanto na base quanto no futebol feminino. Bem demais. Uma proposta aí, do Borussia Dortmund, que você considera que é clube de primeira prateleira, para mim é de segunda, mas tudo bem, não vamos discutir sobre isso agora. Aí vem uma proposta do Borussia, de 75 milhões de reais. Você, jogador, tem sua quirelinha. Eu, como agente ao lado do Elton, temos a nossa quirela. O Cruzeiro vai ficar com muito dinheiro e com percentual. Como é que você fala não? Não tem como. É óbvio que o staff deve estar lá, Pedrinho. Libera, nós queremos lá botar o menino na Alemanha, gente, jogar a Liga dos Campeões. Mas eu gostaria antes de ouvir, por favor. Tá. Primeiro, dizer da informação que eu tenho. Não que outros não possam ter outro tipo de informação. Que o ambiente entre Cruzeiro, staff e família do Cauã Prates, com relação a essa negociação, não é um ambiente de fervura, não é um ambiente de fritura e de colocar o clube na parede para que o clube realizasse essa negociação que está muito próxima de ser concretizada. Dito isso, eu não entendo o momento da contratação, da negociação neste momento. E aí, alguém já veio me lembrar hoje no Instagram, né? Nossa, não sei se você sabe, mas o Pedro Lourenço precisa de vender jogadores. Muito obrigado por me lembrar, porque se você aí no Instagram não tivesse dito, eu não ia saber, né? Claro que o Cruzeiro, ele tem a sua arrecadação e hoje a família Lourenço precisa de fazer muitos aportes ano a ano. Como já disseram, a ideia é que, quem sabe, daqui a 7 anos, o Cruzeiro tem uma condição de caminhar com as próprias pernas muito mais do que hoje a situação. O Cruzeiro caminha na direção que caminha graças aos aportes da família Lourenço. Isso aí, muita gente tem um conhecimento disso. Óbvio que o Cruzeiro precisa de ser um clube vendedor também. Por isso também a sua categoria de base, para gerar frutos para o time principal e para que esses jogadores se destaquem ou tenham a sua utilização no time principal, possam gerar vendas no futuro. Ponto. Então se sabe. A minha questão de time esse jogador talvez pudesse ser negociado também na janela do meio do ano. Não, já que vai ficar aqui até agosto, eu não creio que o mercado europeu iria se fechar para o Cauã Prates neste momento. Daí que eu acho importante as pessoas no Cruzeiro apenas falarem, né, para ressaltar. 12 milhões é um valor muito elevado para um jogador que jogou tão pouco, apesar de que eu também não acho que o Cauã Prates seja apenas um reserva de 17 anos com muito potencial. Não, eu acho, ele pode flopar, mas eu acho que ele tem tudo para ser um jogador de nível de seleção brasileira. Eu acho que ele não vai durar muito tempo, inclusive no próprio Borussia. A expectativa que eu tenho, que pessoas dentro do Cruzeiro têm. Então, só o que eu gostaria de entender, talvez através do Bruno Spindel, falar ao torcedor, não, o Cruzeiro entendeu que este era o momento. Eu acho que já é uma explicação, ponto. E é claro que eu sei das questões, repetindo mais uma vez, né? O Cruzeiro precisa de vender jogadores, o Cruzeiro precisa de fazer caixa também, não é apenas o dinheiro da família Lourenço, mas a questão minha com relação ao Cauã Prates é momento. Se essa venda acontecesse, por exemplo, na janela de meio do ano, eu entenderia mais, eu fico por entender dessa negociação acontecendo neste momento, apenas isso. Ô Valu, eu concordo com você e também agregando uma coisa, porque normalmente essa janela de agora, ela é feita em valores de emergência, não é uma janela que os clubes europeus estudam tanto, porque não está pensando tanto no planejamento da temporada, em que pese, o Valu trouxe essa informação muito bem, que o Cauã Prates só vai em agosto, porque ele não vai ter 18 anos ainda, só sai para a Europa com 18 anos. Poderia vender o jogador melhor depois de jogar 1, 2, 3 partidas em uma Libertadores, por exemplo, num caso de suspensão do Kaique, num caso de situação de grupo, ele poderia ter mais rodagem? Poderia.
Mas se é um desejo do jogador, o plano de carreira dele passa, por exemplo, vou para o Borussia Dortmund, que é um clube muito observado por outros clubes europeus, porque o Borussia é vitrine. É um clube que, por exemplo, o Bayern de Munique pega muitos jogadores no Borussia Dortmund, meio que o Flamengo tentou fazer naquele caso. O Valor fala que tem um portal. Deve ter um túnel, assim, sabe? Portal. O portal do Iduna Park para Munique. Assim. Entra em Dortmund e sai em Munique. Isso, sai em Munique. Pode ser uma coisa dessa. Ele pode ter esse plano de carreira. Mas se ele fizesse jogos na Libertadores, por exemplo, ele poderia ter mais pontos naquela regra de transferências da Premier League. Pedro, eu compreendo. Mas eu concordo plenamente com o Valor. Eu compreendo as colocações. Mas é natural isso acontecer. Sim. Os clubes europeus estão cada vez olhando mais para esses jovens aqui no continente sul-americano, fazendo um contrato já nesse período da janela atual que estamos, que é uma janela não tão funcional para eles lá na Europa, que a melhor é realmente a do meio do ano, mas eles já fazem essa negociação agora para ter a garantia e ter o início de temporada com esses atletas fazendo uma boa pré-temporada lá de adaptação. Então eu acho que tá tudo entrando num plano natural do que os clubes do futebol europeu vem fazendo em outras janelas. Concordo Outros jogadores passaram por isso. O Endrick passou por isso. O Vinícius passou por isso. O Estevão passou por isso. O Vitor Roque passou por isso. Uma coisa que poderia fazer, passaram por isso. O Samuel Venâncio também trouxe exemplo. O Borussia vende daqui a pouco o Cauã Prats por 25 milhões de euros, tá? Para o Bayern de Munique. O Cruzeiro tem um percentual. Se vender por 30, é outro percentual. Ele, Samuel Venâncio, ainda não havia conseguido até a noite de ontem chegar em que percentual seria isso, mas também tem esse tipo de situação. Só um detalhe, eu acho que vai acontecer com o Cauã Prats o que aconteceu com o Cruzeiro com relação ao Neiser Villarreal. O Cruzeiro contratou o Neiser. Eu não estou comparando um jogador com outro, tá, pessoal? Estamos falando de jovens com potencial. Ponto. Essa é a prateleira. Antes do Neiser chegar ao Cruzeiro, ele já estava mais valorizado do que quando o Cruzeiro... parece que é um caso assim, o jogador... Primeiro, né, a comissão técnica avaliou... Primeiro vamos lembrar como é que chega o Rian Guilherme, né, ao Cruzeiro. Uma oportunidade ali que o Cruzeiro vê diante do não aproveitamento do Wallace, ele chega para ser uma alternativa de uma característica que o Wallace deveria ter conseguido entregar ao elenco e não consegue. Me parece que passa pela avaliação da comissão técnica atual e até uma leitura do próprio jogador, vendo como o nível da concorrência subiu ainda mais no meio-campo do Cruzeiro para a temporada 2026. E assim, um jogador jovem, principalmente o caso do Rian, deseja sequência de carreira. Eu acho que até os jogadores mais veteranos também, jogadores de futebol de uma maneira geral, eles não gostam de ficar num cenário em que não serão utilizados ou que serão pouco utilizados, né? Então me parece que são essas duas questões, HG, para que o Rian deixe o Cruzeiro e agora vá para o Rio Ave. Lembrando, ele participou da estreia do Cruzeiro contra o Pouso Alegre, jogou também, até achei uma boa partida dele contra o Tombense, mas para mim é uma questão de avaliação técnica agora, mais a leitura do jogador de que o meio-campo do Cruzeiro está muito concorrido. Então, talvez isso explique, claro, né? Quem poderia de fato explicar mais a respeito são as pessoas de dentro do Cruzeiro. Mas me preocupa, HG, porque para primeiro volante, eu acho que falta uma reposição à altura para o Lucas Romero, porque o Wallace não firmou, o Rian poderia ganhar esse espaço, e aí? E se o Romero não jogar, o Matheus Henrique vai fazer essa? Ele não está 100% fisicamente. Eu acho que o primeiro volante começa a ser uma necessidade para o Cruzeiro não se vai, sair essa não vai buscar. Eu tô achando que o Cruzeiro tá com cara de que vai no mercado. Vamos tentar descobrir. Eu acredito que vá ao mercado. Eu acho que o Cruzeiro necessita de ir ao mercado e não trazer uma peça de reposição. Um cara para disputar a posição com o Romero. É o que eu imagino que o Cruzeiro necessite. Mas a leitura dentro pode ser diferente. Assim, essa questão do Wallace também, ela tá meio que escancarada. Eu posso usar essa palavra? Não, ela tá declarada. Está declarada. Você pode dizer que ela está declarada. Está externada, né? Não, ela está declarada. O Wallace não participou dos primeiros jogos com o time mais jovem. Ponto. Com o time mais jovem, com jogadores que eram suporte, sim, ao time principal. O João Marcelo, o próprio o Cauã Prats. Depois, quando vem o time principal, ele sequer é relacionado para os dois jogos do time principal.
Nós não estamos falando de um jogador uma situação. ele não é relacionado, ele está completamente fora dos planos. Então, e isso deixa mais gritante que o Tite viu nele algo ainda pior do que o Leonardo Jardim já tinha Não, visto. eu não acho que tenha passado sequer, aí você está perguntando Tô a perguntando minha visão. pra você. Eu não acho que sequer, assim, o Tite olhou para o Wallace e falou... vou tentar recuperar esse atleta. Eu conto ou não conto? Eu acho que é uma coisa que parte... Lembra quando o Hulk fala... Quando o Sampaoli fala do Hulk, Breno? Isso aí é uma coisa institucional. Entendeu? Então... Você acha que a questão do Wallace também partiu da gestão e falou assim, esse vamos negociar? É um cenário parecido, mais ou menos, ao do Júnior Santos no Atlético. Não foi utilizado com o elenco mais jovem e a diretoria olhou. Vamos negociar o Biel, uma situação parecida. Mas nesse caso aí, o treinador do Atlético conheceu e conviveu com ele. Sim. Eu acho que no caso do Tite, ele chegou, como ele disse muito bem, que ele tem lá o auxiliar do Cruzeiro, que passou muita informação. O Wesley Carvalho. Eu acho que o Wesley já deve ter chegado para ele e falado assim, olha, o panorama do Wallace aqui é esse. A não ser que o Tite demonstrasse... Poderia fazer... Eu acho que já era uma... Para a seleção? Oi? O Tite convocou ele para a seleção? Convocou. O Tite é campeão fala. olímpico, né? Não, junto com o Micali. O Tite não fez parte da gestão? Ajudou, sim. Não. Ajudou o Micali. Eu acho que estava do lado do Micali. O Micali fez 16, sozinho, não. O 16, o Tite ainda não estava na seleção. Na coletiva, após-jogo contra o Uberlândia, quando é perguntado do Wallace, o Spindel responde... porque o Tite tem aquela coisa de hierarquia, né, técnico para a seleção, daquele respeito, porque o jogador, gente, a carreira do Wallace não está acabada. A passagem não deu certo no Cruzeiro, ponto. Eu não tenho a menor dúvida de que o Wallace vai jogar e em alto nível ainda, mas não vai ser no Cruzeiro. Tetra brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, o Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você, na A ou na B, sempre maior do que você.